gostaria de começar formalmente pedindo, né, agradecendo em nome da coordenação do curso de Pedagogia da Universidade Metodista, em nome dos nossos alunos também, que a partir desse momento estarão nos vendo, né, nessa teleaula. Eu agradeço, Elaine, e gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre sua trajetória, sua formação, como você chegou aí nesse espaço de trabalho não escolar, né? Qual é o ramo de atividade e como é o seu dia a dia. Tá certo, Rose. Bom, eu sou uma professora. Eu costumo dizer que eu posso ter qualquer atividade na minha vida, eu sempre me posiciono como professora naquela ação. Eu sou uma professora e hoje eu estou como consultora, estou como coordenadora, mas dentro de mim o que eu me reconheço como profissão mesmo é uma professora. Para fazer este caminho, Rose, a gente precisa passar pela sala de aula. Uhum. O início de tudo precisa ser na sala de aula. Então, eu iniciei a minha trajetória, eu vou te colocar o que eu penso que é fundamental para essa tarefa, tá? Uhum. Então, eu iniciei na sala de aula. Eu fui professora da educação infantil, professora do ensino fundamental 1, eu sou pedagoga e atuei na rede particular, atuei na rede pública, atuei um pouquinho com coordenação na rede particular. Uhum. Eu coordenei alguns projetos em rede pública de formação e depois eu resolvi que era interessante para mim expandir um pouquinho a minha atuação, porque como professora eu me sentia solitária. Uhum. Eu acho que o professor, ele era um indivíduo solitário na sua atuação. A gente conversa com o pai, a gente conversa com o aluno, a gente conversa, mas não tem o momento da troca de enriquecimento com o professor. Uhum. Principalmente na rede particular, esses momentos são muito pequenos, Uhum. de formação, encontros de formação e planejamento. Então, eu comecei a articular algumas ações, ainda como professora e coordenadora. Momentos de formação com o grupo, de ampliação de repertório, mas eu não pensava em empresa, eu Uhum. pensava em fazer isso na realidade escolar. Aí eu comecei a desenvolver algumas formações. Eu me autorizei, Rose, a falar de alguns temas que eu acredito que fazem parte da realidade do professor. Uhum. E aí você tem uma fala linkada à experiência, ela é muito bem recebida Entendo. pelo docente, né? Com certeza. Aí eu tive um aluno de inclusão e Uhum. esse aluno ele tinha uma necessidade especial educativa que ele precisava de um formato diferenciado de material. Uhum. Então eu fiz uma solicitação para a editora, conversei com a editora sobre como nós poderíamos atender esse aluno. E aí uma coordenadora que trabalhava nessa editora e que já havia até trabalhado comigo, me indicou para o trabalho de assessoria pedagógica. Olha só. Eu não tinha noção do que era, tá, Rose? Uhum. Da dimensão que é trabalhar numa empresa, porque a minha realidade era a escola. Uhum. Quando eu vim para cá, era um silêncio, o tempo das pessoas eram diferentes, eu estranhei bastante essa rotina. Só que eu me encantei com o trabalho dentro da empresa. Uhum. E aí, comecei como assessora pedagógica de São Paulo, depois fui consultora educacional, porque nós passamos por uma migração de função, de Uhum. papel, na verdade, e hoje eu estou coordenando a equipe de consultoria da FTD. Que bacana. Puxa vida, Essa foi a trajetória. que bacana, Elaine. E assim, eu fico muito comovida e muito envaidecida na sua fala, ser iniciado com essa questão do compromisso que você tem com a docência, né? Sou professora, né? Você tem isso muito forte e o compartilhamento, né, dos seus saberes, os saberes que você construiu na experiência com o curso, não só de pedagogia, mas os demais que você fez, que eu tenho prazer aqui, né, de já apresentei inclusive o seu currículo brilhante para as nossas alunas, para que elas vejam também a importância do processo formativo ser contínuo, né? Como é bacana você poder compartilhar, né, e ter
a verdadeira essência da docência, que é o compartilhamento, muito forte, né, no seu compromisso de trabalho. Isso muito honra a nossa carreira, muito honra a nossa profissão, né? E Elaine, conta um pouquinho para nós quais são os desafios de uma assessora pedagógica dentro de uma grande editora que é a FTD. Quais são os seus desafios? O que é que você faz todos os dias aí? Como assessora pedagógica, a FTD ela iniciou o trabalho de assessoria pedagógica há 10 anos, e eu estou aqui há 7. Então, é um trabalho novo. Eu digo até que quando eu fiz magistério, não existia a função que eu tenho hoje. É uma função relativamente nova. E mesmo quando eu fiz a pedagogia, eu não me imaginava uma consultora educacional, né? E isso é importante falar também, Rose, porque muitas vezes o aluno tem a visão de que ele faz pedagogia e aí ele será ou um professor, ou um coordenador, ou um diretor de escola, né? A pedagogia, ela é a plataforma, ela é a base, o chão da fábrica, que a gente precisa da pedagogia como alicerce para tudo, mas a gente precisa alcançar outros voos, porque ela não basta, ela é a base, né? Quando eu fiz pedagogia e magistério, eu não imaginava todas essas possibilidades que tem hoje. Então, na FTD, o trabalho ele começou a ser desenhado, a princípio, como um suporte às escolas que adotavam os nossos materiais. Então, se uma determinada escola adotava uma coleção de livros da FTD, o meu papel era ir até essa escola e apresentar esse material, orientar o coordenador e o professor como potencializar o uso do material, as ferramentas, falar um pouquinho do manual do professor, que infelizmente o docente não tem o hábito de ler o manual do professor, né? E toda a essência e a concepção do material pedagógico está no manual. Então, minha tarefa era essa, muito mais voltada para o docente. Tá? Então, nós realizávamos formações dentro da escola e alguns eventos, onde nós trazíamos professores, coordenadores e diretores para tratar de temáticas, de práticas de ensino. Depois esse trabalho, ele foi tomando um outro corpo, porque nós temos uma equipe comercial que faz a negociação com as escolas, com as prefeituras, com as diretoras de ensino. E eles começaram a perceber que a figura do pedagogo era decisiva num momento de escolha do material. Então, nosso trabalho, que era de fidelização, Rose, passou a ser um trabalho também de prospecção, porque o coordenador, ele queria a presença do assessor, apoiando ele na escolha do material que ele iria adotar para a escola. Isso já ampliou o nosso campo de atuação. Com certeza. E aí, nós migramos para consultora educacional, que aí tem uma mudança de postura, Rose. O assessor mais voltado para formações, para o grupo docente, e o consultor, a própria palavra diz, ele tem uma postura consultiva, ele precisa ouvir a escola, entender as necessidades da escola e atender a escola a partir do que ela precisa, sem interferir na identidade dela. Então, meu trabalho é potencializar a identidade da escola. Então, é um trabalho muito gostoso. Neste momento, Rose, a nossa atuação passou a ser muito mais com o gestor, com o coordenador, com o orientador. E nós trabalhamos em todas as realidades de escola que nós temos aqui no Brasil. Esse não é um serviço destinado só a um perfil de escola ou outro, não. Tá? Qualquer cliente parceiro da FTD tem direito a esse serviço. O que muda é a abrangência do atendimento, a frequência, mas todos têm direito a esse atendimento. Tá? E aí, como consultora, eu posso dizer para você que foi o meu maior crescimento, porque eu não posso mais entender só das práticas de ensino. Eu tenho que entender de gestão, eu tenho que entender de marketing, eu tenho que entender do posicionamento da escola naquela região em que ela está inserida, eu tenho que entender do pai,
do aluno. E é um trabalho, Rose, onde a gente precisa ampliar o nosso repertório para a vida. Você tem que ter um repertório técnico, mas, acima de tudo, você tem que ter um repertório de vida, de experiência, para sentar e ter escuta, conversar, ouvir. Muitas vezes o gestor não sabe bem o que ele quer ou o que ele precisa. E você precisa orientá-lo para que ele ganhe clareza e chegue nisso sozinho, porque o mérito é esse, é fazer com que ele chegue naquilo que é a necessidade dele. Muito bacana. E esse ano eu assumi a coordenação. Assumi a coordenação, é um grupo de 25 consultores, espalhados no Brasil. E nós estamos num momento muito importante aqui, Rose, porque a FTD passa de FTD Editora para FTD Educação. Olha, que bacana. Isso significa que o consultor educacional, o pedagogo, ele vai liderar um movimento de oferecer às escolas não mais livros, e sim soluções educacionais. Então, ampliou mais ainda o papel do pedagogo dentro da empresa. Graças à qualidade do trabalho que você e sua equipe oferecem, com certeza, né? Eu conheço pouco da FTD, há alguns anos eu estou afastada da educação básica, mais do ensino superior, mas conheço a seriedade da editora. Quando trabalhei com educação básica, usávamos muito material e conheço a seriedade e a responsabilidade com que a editora realiza o seu trabalho, né? E essa expansão toda, não tenha dúvida que é graças ao trabalho do pedagogo presente aí nesse espaço, né? Que não deixa de ser uma empresa com fins lucrativos e precisa ter mesmo, mas que encara, né, o produto do seu trabalho como um instrumento de melhoria da qualidade da educação do nosso país, né? E, Elaine, me diga uma coisa, o curso de pedagogia, né, que é a base, a essência, como você disse, ele trata da educação de modo geral e precisa se ampliar de várias ciências para ter a sua sustentação, né? A sociologia da educação, a psicologia da educação, enfim. De todos esses saberes que você teve, né, que se apropriou deles na sua formação na graduação de pedagogia, quais deles você considera que são relevantes, essenciais para esse seu dia a dia, para esse seu desafio? Bom, pensando especificamente na grade de pedagogia, eu diria que as metodologias são fundamentais, tá? E entender que há sempre muitos caminhos para se chegar a um resultado. Então, as metodologias de ensino são muito importantes. Mais até do que o conhecimento conceitual, eu diria que o conhecimento metodológico, das possibilidades de metodologia. E para isso a gente precisa entender a educação, Rose, nas várias dimensões e olhares que a gente tem hoje. O olhar de Valon, o olhar de Vygotsky, o olhar de Freire, porque eu entro em escolas com muitas personalidades e eu preciso entender o caminho que essa escola faz. Então, se é uma escola montessoriana, eu preciso entender como é que ela pensa, como é que ela age, para compreender a metodologia dela e como eu posso auxiliá-la. Então, não há um caminho correto, há o caminho que funciona para você. E quanto mais domínio eu tenho das diversas metodologias de ensino e concepção de educação, mais eu consigo entender o seu pensamento. Às vezes a escola também não sabe que ela que ela defende muito os princípios de Valon. Nem ela sabe. Quando ela começa a mostrar o trabalho dela, eu digo, bom, então, se eu for por este caminho, eu consigo atendê-la melhor. Né? Então, essa é a base. A pedagogia, ela alavanca esse trabalho quando ela dá esse olhar metodológico e, principalmente, estudar aqueles que fundamentam hoje as várias possibilidades de educação.
Só a pedagogia é muito pouco. Eu diria para você que não há um consultor educacional no mercado que tenha feito só pedagogia. O perfil do profissional consultor educacional é um profissional maduro, experiente e experiente de sala de aula. Faz toda a diferença, Rose, quando eu chego e dou exemplos da prática da sala de aula. E o professor diz, então você sabe o que eu vivo. Então você conhece a minha realidade. Né? Os nossos professores, eles estão sedentos disso. Eles não querem só a teoria. Eles querem alguém que traga a teoria atrelada à prática, que melhore a vida dele no dia a dia. E aí, para você falar com propriedade, você tem que ter vivido, vivenciado isso. Então, tem que ter experiência em sala de aula. Tá? A própria pedagogia já pede isso, né? Porque é diferente o profissional que faz magistério e pedagogia e o profissional que faz a pedagogia, né? Depois da pedagogia, tem que ter pelo menos uma especialização. É necessário a especialização, porque a pedagogia é a plataforma, mas ela te abre as portas para você se desenvolver em outros caminhos. Ela é a sua primeira formação, vamos colocar assim. Né? E aí nós não pedimos que seja uma formação em componentes curriculares, em áreas. Não precisa ser língua portuguesa, matemática, pode ser em gestão. A minha primeira especialização foi em distúrbios de aprendizagem. Então, mas você tem que ter uma especialização. E depois o próprio trabalho vai te pedir cursos o tempo inteiro. E não só na área da educação. Hoje eu estudo a área de gestão de pessoas. Porque é necessário para o meu trabalho, né? E a empresa, Rose, ela tem uma organização muito diferente da escola. Tá? Ela tem uma metodologia corporativa. Que na escola, muitas vezes, a gente não vê isso, e inclusive essa é uma grande carência. Essa organização corporativa da escola. Então, eu diria para você que esse é o mínimo que um consultor precisa. Como a gente sabe que para ser coordenador e diretor, você também tem que ter a experiência da sala de aula, né? Por isso, o perfil dos consultores hoje são já profissionais mais velhos, com os filhos maduros, grandes, que viaja muito, é um trabalho de viagem. A nossa rotina é na estrada, a nossa rotina é no trânsito. Eu atendo as escolas, né? Então, você ganha uma liberdade muito grande como ser humano, porque vence as barreiras da distância, do dirigir, do clima, do tempo. Desenvolvimento pessoal muito grande, Rose, muito grande. E com certeza os desafios é que nos faz crescer, né, Elaine? Assim, você já disse, né, de uma forma muito clara, que a assessoria pedagógica é um campo de trabalho promissor para o pedagogo, né? Desde que ele tenha aí todo um processo formativo, acrescido das experiências, né? E uma última palavra, Elaine, para as nossas alunas lá nos polos, que devem estar assim imaginando, né, essas possibilidades nos seus locais de vivência, né? Seja lá em Altamira, seja aqui em Perus, seja em Guarulhos ou aqui em Bertioga, enfim, todos os nossos polos, né, Brasil afora aí devem estar borbulhando as ideias, né, para as alunas. Que recado você diria para essas meninas que estão ali nos polos, nos assistindo, fazendo planos de trabalho, com certeza, esse sacrifício danado, né, que a gente sabe que trabalhar e estudar ao mesmo tempo, né, e a possibilidade que nós estamos juntas aqui mostrando que o pedagogo ele pode atuar para além da sala de aula, e eu digo para além porque a base do trabalho, né, da assessoria é ela, como você mesmo disse, né, mas que o céu é o limite, né, Elaine? A partir dessa experiência, dos saberes, há um mundo a explorar e, pelo que você me diz, há um campo de trabalho muito promissor e parece-me que a figura do assessor pedagógico aí é extremamente necessário, né, para esse dia a dia de tantos desafios
nas escolas, porque lidamos com gente. Gente, é uma caixa de surpresa, cada dia tem uma necessidade. As equipes pedagógicas, as equipes das escolas se modificam com muita facilidade em virtude da rotatividade das pessoas. Precisa se criar uma identidade, precisa se recomeçar a cada dia, né? Então, que última palavra, Elaine, você deixa para essa menina, para esse menino, né, que ainda não começou a sua prática profissional, mas que está aí no caminho formativo? O que você deixa para elas? Primeiro, eu gosto muito de dizer que a gente se constrói, professor, né? Entender que eu vou fazer um curso de pedagogia e que eu me torno um professor quando eu termino a graduação é um equívoco, porque ali você iniciou, você disparou um gatilho para um mundo de possibilidades que a partir da pedagogia você precisa começar a trilhar. Então, primeiro, tem que se autorizar a experiência, tem que experimentar, tem que ir para a sala de aula, precisa viver a experiência da sala de aula. Precisa viver essa experiência em vários níveis. É importante conhecer os segmentos, a educação infantil, o Fundamental 1, um ano eu estou com o 5º ano, outro ano eu estou com o 1º ano. Flexibilize o seu trabalho. Não deixe o comodismo dizer para você assim, eu sou professor do 2º ano, sou professor do 5º ano, eu dou aula 10 anos para o infantil 2. Isso limita o profissional e restringe as possibilidades. Então, se experimente no processo de sala de aula, porque você vai se construir professor todos os dias. Esse é o primeiro ponto. Com esse pensamento de se construir professor, essa construção não termina nunca. Então, você também não vai poder se afastar da sala de aula, você aluno, como aluno. Então, você precisa ler, você precisa continuar sua formação acadêmica, mas também cultural. Precisa ir ao teatro, precisa ir ao cinema, precisa viajar, precisa trabalhar com as relações, melhorar as relações interpessoais. Isso é fundamental, Rose, nesse processo. Não dá para você pensar em ser um consultor educacional sem essa competência relacional. Então, se experimente nas relações, experimente a vida, tá? Porque essas experiências é que vão te constituir como uma pessoa melhor. E como uma pessoa melhor, você consegue ser um profissional melhor também. Não adianta só a técnica, você pode ter muita técnica. Se você não se conectar de ser humano para ser humano, não entra, né, o que você está falando. Então, é continuar a trajetória, se experimentando, ousando e fazendo conexões com a realidade dele, da educação, com o mundo. Veja, hoje a tecnologia está trazendo uma possibilidade para todos os docentes, Rose, que nós precisamos abraçar essa ideia. Então, se eu me limito só àquilo que eu me formei como graduação, eu deixo de usar a tecnologia como um recurso educacional, eu deixo de trazer novas possibilidades para a minha prática, né? Então, amplie, seja curioso. Essa é a verdade. Seja curioso, ouse, experimente. Quanto mais coisas você experimentar, melhor você vai se constituir como um profissional. E se decidir ao longo do caminho vir para a empresa, também procure estudar coisas relacionadas ao mundo corporativo. A gestão de pessoas, a gestão de negócios, porque é uma outra organização, muito diferente da escola. Eu deixaria este recado. Procure sempre se experimentar e ser melhor. E não ter medo de ousar, né, Elaine? Ter medo de ousar. Porque você, como, né, me marcou muito como você chegou aí. Você, no desafio da sala de aula, foi procurar ajuda e a partir da ajuda, você não só ajudou o seu aluno, mas como você abriu uma nova porta para você, né?
e está aí compartilhando conosco e poderá, neste momento, estar abrindo as portas para muitas outras, hoje alunas, daqui a pouco nossas colegas de profissão, né? Isso mesmo. E esse é o nosso papel como docentes, né? Lá no nosso coração está a docência, né? No nosso dia a dia está a docência, e que nós possamos abrir os horizontes, primeiro do pensamento, né? E junto com o do pensamento, instrumentalizando e dando o incentivo por intermédio de experiências tão brilhantes como a sua. Elaine, Obrigada. muito obrigada e novamente em nome da reitoria dessa instituição, da coordenação do curso de pedagogia, dos meus colegas professores e de cada uma das nossas alunas do nosso curso, que certamente receberá de você essa contribuição com muito carinho, e garanto que muitas vidas trilharão aí novos caminhos graças a seu depoimento. Muito